E finalmente saiu o capítulo 83 que finaliza a nona rodada do Ragnarok, a tão esperada luta entre o deus do sol Apolo e o rei de Esparta Leônidas. E no vídeo de hoje vamos analisar tudo, tintim por tintim, desse capítulo incrível que tivemos para finalizar a luta com chave de ouro. Prepara porque hoje é dia de análise completa aqui no canal e você vai perceber um monte de coisas que não percebeu na sua primeira leitura. Bom, iniciamos o capítulo de onde paramos do último, com os dois guerreiros Apolo e Leônidas olhando um pro outro. Respondendo àquela beleza do Leônidas do capítulo 82, Apolo desmantela suas luvas e as liras dele, e forma a tal grande estátua de Ártemis, e eu tenho bastante coisa a falar sobre ela. Primeiro, surpreendente vermos isso, É uma representação artística bem diferente de qualquer outro personagem que apareceu no mangá até agora. Primeiro eu achei interessante ela surgir das sombras, um contraste legal com Apolo ser o deus do sol, e depois, é claro, do fato de ser uma estátua de Ártemis, a deusa da caça e da lua, e a irmã do Apolo na mitologia grega. A gente já tinha visto que ela foi referenciada pela habilidade base do Apolo, os fios de Ártemis, e agora vemos essa estátua meca dela muito louca que mexe os braços. E essa estátua é bem parecida com a estátua do capítulo 82, que inclusive ganhou vídeo aqui no canal, onde eu teorizei previamente que a Ártemis fazia parte da lore, e aparentemente eu acertei. Não sabemos qual é a relação do Apolo com a Ártemis, mas com tudo isso que vimos é improvável que ela seja uma falsa deusa, ou que ela só exista na estátua e no nome dos golpes, e é bem provável que ela seja sim irmã do Apolo. Além disso, essa estátua tem um detalhe bem interessante. Pelo que é explicado no capítulo, essa técnica, luz lunar de Ártemis, foi usada na gigantomaquia pelo Apolo e é devastadora, e ela é capaz de formar itens com os fios de luz assim como o Apolo fazia, formando um grande arco, o que me coloca na dúvida que o Apolo provavelmente era limitado em questão de tamanho, provavelmente sem a estátua ele não conseguiria fazer o arco dele como ele fez, pelo menos não aquele, senão ele não precisaria da estátua. A estátua ganha as luvas dele e constrói as coisas para ele, isso pode sugerir que o Apolo normalmente não consegue construir coisas muito grandes sem conjurar a estátua, ou pelo menos ele não consegue conjurar aquele arco. Provavelmente o Apolo tem uma limitação de tamanho nos itens e no uso das linhas, limitação essa que é resolvida pela estátua da Ártemis, que forma esse belo arco. E o Ais acaba reconhecendo que o Apolo é muito belo, o que eu acho interessante. Fecha um pequeno arco que foi colocado ali no começo da luta, é pouco, mas dá uma sensação de conclusão que a rodada precisa ter antes de acabar. Então vamos citar o golpe devastador do Apolo e diversas citações sobre eles. A técnica suprema do Apolo que a Brunilde teme e diz pro Leônidas não tentar tancar, ele tancou, atravessou o Leônidas facilmente, o mesmo Leônidas que demonstrou nos capítulos passados ter uma resistência e durabilidade incríveis. Eles são rápidos como a luz, e se acertassem um humano comum, o matariam na hora. Mas o mais surpreendente são os comentários de Hermes e Zeus. Esse tiro é o mais rápido do mundo dos deuses, no caso, os céus, E isso acaba sendo bem surpreendente. Vimos golpes como Medusa All of the Matter, Verdadeira Direta dos Deuses, Devaloka, Mahapara Nirvana e muitos outros golpes velozes de deuses, mas esse tiro do arco do Apolo é o mais rápido de todos eles. Inclusive, acho que essa citação mata a velha discussão da natureza do punho que ultrapassa o tempo dos Zeus. Muita gente acha que esse golpe dos Zeus é um golpe que ultrapassa o tempo via velocidade, ou seja, que ele é tão rápido que o tempo parece não se mexer. Mas na realidade, ele manipula o tempo mesmo, tipo um The Word do Dio em Jojo. Não vou me alongar muito quanto a isso, mas é bem evidente já por essa citação do Hermes. Se vocês quiserem algo mais específico, comentem aí embaixo que eu vou gravar um vídeo sobre, beleza? Bom, se o tiro do Apolo é o mais rápido dos céus, ele deveria ser mais rápido que o Put, se ele fosse um golpe focado em velocidade. Mas o tiro não é instantâneo, como a gente consegue ver mais pra frente, diferente do Put dos Zeus que é instantâneo. Então fica bem claro que sim, o tiro do Apolo não é mais rápido que o Put porque o Put é uma manipulação temporal. Porém, esse tiro do Apolo ainda é bizarro de rápido. Inclusive, Zeus cita que nos céus apenas ele poderia resistir a essa flecha, o que sinceramente eu acho um comentário bem questionável, já que vemos o Leônidas tancando não uma, não duas, não três, mas várias dessas flechas, e o próprio Apolo também tanca depois. Vai dizer o quê? Que o Leônidas é 4, 5, 10 vezes mais resistente e durável que Hércules, Shiva e Thor? Pra mim tá claro que ele tá dizendo no sentido de que dentre os deuses do céu, o que resiste melhor é o próprio Zeus mesmo. Enfim, voltando pra luta, Leônidas se vê completamente subjugado pelas flechas. Outra coisa que queria comentar é se essas flechas são literalmente invisíveis ou se são só muito rápidas, mas aparentemente elas são invisíveis mesmo, pelo menos em certo momento. Elas ficam visíveis em certos momentos também, como quando ela tá na mão do Apolo, mas quando são atiradas acabam ficando completamente invisíveis, como narra o Heindel. Além de rápidas, elas também têm um AP gigantesco, como eu falei, o Leônidas que tem uma resistência bizarra estava tomando muitos danos dela, e estava com dificuldades até mesmo de defendê-las.
mas o Leônidas consegue refletir uma delas no mais puro instinto, que nesse caso se encaixa com um hack chamado reação instantânea, ou Instinctive Reaction, que é basicamente você reagir sem a necessidade de conscientizar o seu movimento. Tem muitos personagens aí na ficção que usam esse hacks em níveis diferentes desse do Leônidas, como por exemplo o Goku com instinto superior, que basicamente se move sem pensar. Não tô dizendo que o Leônidas tem uma velocidade igual ao do Goku no instinto superior, por favor, não entendam errado. Apenas a habilidade é igual, só que em níveis diferentes. Bom, com essa habilidade e a experiência do Leônidas, o Tira acaba refletindo diretamente contra o Apollo, que fica em péssimo estado. E aqui a gente pode ver duas coisas. O Apollo é sim muito forte, mas ele não é todo poderoso. A resistência e durabilidade dele não são tão altas. Como Heindel narra, antes da colisão final, ambos Apollo e Leônidas haviam chegado ao seu limite. Porém, o Leônidas já tinha tomado dezenas daqueles tiros, enquanto o Apollo teve literalmente só um rebatido contra ele. E mesmo assim ele já tinha chegado ao seu limite. De fato, a resistência do Apollo não é uma das melhores. Já pro Leônidas, ele conseguir defender na base da pura reação instantânea é um feito bem interessante, só que eu não sei como isso conversaria em outras batalhas, é um negócio que tem que se analisar no futuro. Mas ainda assim, o cara tem tanta experiência em batalha que ele é capaz de fazer isso e refletir o golpe. Além disso, vemos que obviamente com o braço machucado daquele jeito, o Apollo não consegue atirar, o que nos leva para a colisão final dos dois. E eu fiquei realmente impressionado com a relação construída entre o Apollo e o Leônidas. Eu achei essa sacada de ilustrar a relação e o entendimento entre eles, com o Apollo imitando o Leônidas xingando que nem um maluco e o Leônidas dizendo que ele finalmente está virando um grande homem, genial, sério, que sacada genial. E além de genial, é emocionante. O Apollo pergunta por que mesmo depois de tudo aquilo, estava lutando. Se é por raiva ainda ou por querer proteger a humanidade. Mas o Leônidas simplesmente não vê assim. Para ele, aquela luta, aquele momento, era a hora de lutar. E isso é ser espartano. Nós vimos isso na história dele, e é essa a ideologia do Leônidas. Nós não escolhemos como nascemos, mas podemos escolher como vivemos e como morremos. E Leônidas decidiu que era naquela luta que ele daria tudo de si, porque agora era a hora. Além disso, detalhe legal o Leônidas falar de não escolher como nascemos, mas como vivemos e morremos, mostrando Jack, Sasaki e Okita. Jack foi um cara que nasceu em condições pobres e extremas, ele não escolheu nascer naquela Londres suja, ele nasceu assim. Sasaki escolheu sua forma de viver, de evoluir nas derrotas, e até escolheu quando morrer. E o Okita, bem, sabemos pouco dele, mas sabemos de toda a sua relação da morte e do passado do fim do Shinsengumi. E é então que Leônidas puxa seu escudo mais bolado, o Alicia Esparta, o escudo que representa tudo o que são os espartanos. Do outro lado, o Apollo forma um estilingue com a estátua de Artemis e no melhor estilo Angry Birds se prepara para ser lançado. O mito de Apollo diz que esse golpe poderia quebrar as muralhas de Argo, que pra quem não sabe é uma cidade com fortalezas e muralhas lá na Grécia que tem um papel importante na mitologia grega. E lá é onde nasceu o Perseu, por exemplo, e o deus Apollo é padroeiro daquela cidade, então faz sentido o Apollo do mangá estar conectado assim com ela. Com isso, a colisão final é decidida. De um lado, Leônidas e o seu escudo espartano avança com o Phalanx Lambda, enquanto Apollo se lança e forma o seu golpe mais poderoso e devastador, a flecha prateada perfuradora de almas Ariguru Otnucus. De um lado, Leônidas e o seu escudo espartano avançam com o Phalanx Lambda, enquanto Apollo se lança e forma o seu golpe mais poderoso e devastador, a flecha prateada perfuradora de almas Ariguru Otkunus. A colisão parece ser uma vitória do Leônidas primeiramente, já que as linhas e luvas do Apollo que ele formou em volta da sua mão se quebram, mas junto com as linhas, o escudo e o torso do rei de Esparta também se quebram. Esse golpe do Apollo é amplamente mais forte que os seus tiros anteriores. As flechas do arco e flecha do Apollo não chegaram perto nem de passar do citado escudo mais forte da humanidade, mas o soco não destruiu só o escudo como o próprio Leônidas junto. Então a triste despedida do homem com as costas mais chedes acontece. Eu confesso que eu tava torcendo pro Leônidas nessa luta, não porque acho que ele é um personagem bom nem nada, é só porque eu sempre torço pros humanos mesmo, mas esse final, esse capítulo especificamente, me fez gostar bastante do Leônidas, que se despede dos espartanos feliz e em paz por ter representado com um exímio seu povo. Então morre junto com a Valkyria, ambos de forma, como o próprio Apollo gosta de dizer, bela. E só pra constar, nos spoilers aí dizia que o Leônidas optou por não socar o Apollo, mas é mentira. Como a gente pode ver, ele socou o Apollo, tem até a marca do impacto no rosto dele, que com o olhar Shed do Deus do Sol simplesmente olha pra isso. Infelizmente, o Leônidas já não tinha mais forças para dar dano no Apollo, mas a atitude do Deus do Sol acaba fazendo até mesmo o Leônidas morrer feliz, morrer com um sorriso no rosto. No final, é isso.
O rei de Esparta deu tudo de si, representou o seu povo e teve uma incrível luta, enquanto o nosso Deus do Sol teve uma batalha de ferver o coração como ele queria. De fato, uma bela luta. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Com isso, chegamos ao final da 9ª rodada. Tempo de partida: 9 minutos e 30 segundos. Movimento decisivo: Ariguro Toknos. Vencedor: Apolo. Deuses 5, humanos 4. Mais um deus que sai respeitando o humano. Será que tem um plot aí por trás se construindo? Enfim, eu não quero me alongar muito mais, esse vídeo já deve estar bem longo, então eu vou fazer um breve parecido que eu achei não só do capítulo como da luta em si. Esse capítulo eu achei muito bom, principalmente os diálogos e a interação do Apolo e do Leônidas, mas eu senti falta de porradaria. Na real, essa luta em si foi bem curta, diferente dos rounds passados que a gente teve. Ela me lembrou muitas rodadas antigas, as mais iniciais do Ragnarok, que era basicamente só isso, 6 capítulos de 2 personagens interagindo e lutando e deu. Essa luta não parece tão importante e impactante quanto as outras que tivemos, e ela também não amplia tanto a lore quanto as outras. Mas sabe, tá tudo bem. Eu gostei dessa luta, gostei da conclusão dela, definitivamente não vai ficar nas minhas favoritas, mas não é nem de longe ruim. Sobre a força do Apolo e Leônidas, bom, no momento que esse vídeo está sendo lançado, eu estou fazendo uma votação lá no meu server para decidir qual o próximo confronto que vamos analisar no quadro Quem Venceria. Então se você quiser uma análise completa sobre a habilidade ou de Apolo ou de Leônidas, entra lá e vota porque o vídeo sai ainda no mês de novembro. E por falar em vídeo que sai, no próximo vídeo aqui do canal eu vou falar sobre o que Shumatsu nos espera na 10ª rodada. Eu sei, já saiu um adiantamento aí falando que o lutador da próxima rodada é misterioso. Enfim, eu vou deixar pro próximo vídeo, então fica ligado no canal que eu vou dar a minha aposta de quem vai lutar. No mais era isso. E você, gostou do capítulo? Gostou da luta? O que achou do Leônidas e do Apolo? Quero ouvir todos os seus pensamentos aí embaixo nos comentários, então dá like, se inscreve e até mais.